Então, hoje nós vamos estar vendo, estudando esse tema, que é o fervor espiritual. Nessa lição, nós temos 3 pontos principais, irmãos, que é a importância da devoção pela palavra e oração. O segundo ponto é a importância em manter-se cheio do Espírito. E, por fim, vigilantes contra a frieza espiritual. Então, vamos ver qual é o objetivo da lição. A lição de hoje, ela quer mostrar a necessidade de nós vivermos o fervor, ou seja, não deixar a chama do Espírito se apagar, manter a chama do Espírito acesa. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. Então, no primeiro ponto, nós vamos ver a importância da devoção na nossa vida, na vida do crente, que é a devoção aqui, é a leitura diária da Bíblia e da oração. Depois, a importância de manter-se cheio. E, por fim, ver como prevenir a frieza espiritual. Amém? Então, a nossa lição, ela vai tratar disso nesta noite. O ponto principal é que nós devemos viver o fervor espiritual. Agora, vamos entrar no primeiro ponto da lição, a importância da devoção pela palavra e oração. Devoção, palavra e oração. Então, essas são as 3 palavras-chave desse ponto. Então, devoção é zelo, dedicação, é ser devoto, ou seja, é um compromisso, isso é um compromisso forte que temos com a oração e a palavra de Deus. Por exemplo, o católico, eu sou devoto do santo tal, sou devoto do tanto tal. Então, quer dizer o quê? Que ele tem um compromisso com aquele santo, ou seja, ele crê naquele santo, ele acredita naquele santo. Mas a nossa devoção não é em santo, né? A nossa devoção é em Deus, pela palavra de Deus, né? Que é onde nós ouvimos Deus falar conosco, e pela oração, que é onde nós falamos com Deus. Então, a nossa devoção, ela deve ser essa, é a palavra e a oração. Então, a devoção, como está na nossa lição, é um apreço pela oração. O que é apreço? Apreço é a dedicação, é apreciar, é gostar. A palavra apreço quer dizer gostar, ou seja, é a pessoa sentir prazer em orar, a pessoa querer orar. Então, é o apreço pela oração e depois o amor pela palavra. Então, vamos lá. Apreço pela oração. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Quem achar aí, pode ler. Aí, quando Jesus está falando isso, ele fala vigiar e orar constantemente, ou seja, não é uma coisa esporádica, uma hora ou outra, mas é direto, frequente. Salmo 119, versículo 97, que é o amor pela palavra. Salmo 119, 119, verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todos os dias. Então, a devoção é isso, é o compromisso com todos os dias, com a oração e com a palavra de Deus. A devoção é isso, é algo constante, frequente, é o compromisso que nós temos com a oração, com a leitura da Bíblia Sagrada, principalmente,
com a oração e com a leitura da Bíblia Sagrada. E por que isso? Para que isso? Aí Jesus falou, porque o nosso espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, a oração e o jejum, a leitura da Bíblia, funciona como um alimento espiritual, funciona como um alimento espiritual para nos livrar da tentação, para nos livrar das investidas do maligno. E aqui o comentarista coloca assim, ó, ela é eficaz. Eficaz para quê? Acompanhada da santificação, ou seja, a leitura da Bíblia Sagrada e a oração, ela tem que estar acompanhada de algumas coisas que nós já estudamos, já em lição desse trimestre anterior, que é a santificação, a humildade, a prudência, junto, e que Jesus ainda coloca a prudência como vigiar, é ser prudente. Então, tudo isso vai fazer com que nós estejamos na posição em que Jesus quer e que o fervor ele se mantenha aceso e nós não venhamos a esfriar com o tempo. A devoção é isso, é ser devoto, ou seja, todo dia nós estarmos dispostos a cumprir isso. Agora, o segundo subponto do primeiro ponto, ó, a oração e a palavra. O que é a oração? A oração é um ato consciente, veja bem, é um ato consciente. O que é um ato consciente? É eu saber o que eu estou dizendo, falando. É um ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus, ou seja, fala com Deus para se comunicar com Deus, para buscar ajuda. Como? Por pensamento ou por palavra. A oração nada mais é do que falar com Deus. Todas as vezes que nós falamos com Deus, nós estamos orando. Orando. Por exemplo, quando nós vamos falar com uma pessoa, qualquer pessoa, igual eu, vamos conversar. O irmão está aí e eu vamos conversar. A gente está conversando. Imagine, o irmão Altair é Deus e eu sou a pessoa que estou conversando com o Altair. Isso é oração. Oração é falar com Deus. Quando nós conversamos com qualquer pessoa, às vezes, o que acontece? Acontece o que o pastor Emanuel muitas das vezes fala aqui nos cultos. A pessoa vai para a casa de uma outra pessoa ou senta na rua e conversa. Mas ela não consegue conversar com Deus. Que é a mesma coisa. Da mesma forma que você conversa com uma pessoa, você tem que conversar com Deus. Isso é oração. Mas as pessoas, elas falam palavras que nada aproveitam, mas na oração elas não conseguem orar, não conseguem abrir a boca, não conseguem falar com Deus. Oração é falar, é conversar com Deus. Veja bem aí, ó. É um ato consciente para se comunicar, é uma comunicação.
com Deus. É o ato de comunicar. Comunicar o quê? É falar, é conversar. Então, toda oração é uma conversa com Deus. E agora, qual é o objetivo? Ó, aí a declaração de fé, ela fala, ó, é buscar ajuda. Buscar ajuda. Por exemplo, o próprio Jesus, que era o próprio Deus, ele fazia as coisas por ele mesmo? Não, ele orava. Ele buscava ajuda. É a ajuda do alto. Ou seja, é pedir ajuda a Deus. Toda vez que nós oramos, o que nós estamos falando com Deus? Pedindo ajuda a Ele. E quando, por exemplo, nós olhamos a oração do Pai Nosso, nós vemos quais são as ajudas principais e necessárias que nós temos que ter. Então, veja bem, aí no segundo subponto ainda, a oração, ela expressa o quê? A nossa dependência. Significa que nós não somos independentes de Deus. A oração significa que nós dependemos de Deus. Por exemplo, o Arthur depende do irmão Altair e da irmã Rosemary, porque ele é o quê? Ele é filho. Sara depende de mim, de Michele, porque é filho, e assim sucessivamente. Quando nós nos colocamos na posição de dependente de Deus, que nós não somos independentes, ou seja, nós não fazemos nada por nós mesmos, nós nos colocamos na posição de filhos de Deus. Então, a oração, ela é uma espécie de conversa de pai para filho e de filho para pai. Está dando para entender? Mas muitas pessoas elas não olham a oração dessa forma. Agora veja bem, olha a relação que Jesus tinha com Deus. Qual era a relação que Jesus tinha com Deus? Era de pai para filho, de filho para pai. E ele falava com Deus, né? Ele conversava com Deus frequentemente. Então vamos ver isso daí. Vamos abrir a Bíblia. Eu vou pedir para o pastor Emanuel abrir lá em Lucas, capítulo 3, versículo 21. A irmã Elândia em Lucas, capítulo 6, versículo 12. E a irmã Ana em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ou seja, Jesus orando, os céus se abriu. Quando o céu se abriu, uma pomba desceu, que era o Espírito Santo, e uma voz do alto falou: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Jesus tinha um hábito de orar. Até quando ele foi batizado, na hora dele ser batizado, exatamente na hora ele orou. Agora, irmã Ilândia, 6:12. Ou seja, Jesus, ele tinha, não é só essas passagens, tem várias outras, né? Mas isso aí é um exemplo. Jesus, ele tinha o hábito de falar com Deus. E nós devemos também de ter esse hábito. Aí a irmã Ilândia vai ler, a irmã Ilândia não, desculpa, a irmã Ana vai ler isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem parar. Cessar é parar, né? Orai sem parar. Sem parar. Ou seja, a oração, ela não para. Nós não podemos parar de falar com Deus. Sempre nós temos que falar com Ele. Sempre estar ligado, falando com Ele. Então, isso é um hábito. O que é um hábito? Deve ser costume. Deve ser o quê? O nosso costume. Sempre falar com Deus. É o nosso costume. Nós não podemos falar com Deus somente na hora que nós estamos em aflição, mas nas horas boas e nas horas ruins também. Nós devemos de sempre estar em conversa com Deus, em conversa com Ele. Agora, a palavra
Qual é o benefício de ler a Bíblia? Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15, aí o irmão tá aí, vai abrir lá, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e a irmã Rosemary vai abrir em Salmo 119, verso 100. Qual é a importância da leitura da Bíblia? É a salvação, Não está falando que quem lê a Bíblia vai ser salvo. Não está falando isso. Não está falando aqui que quem sabe toda a Bíblia vai ser salvo. Mas fala assim, ó, que pode. Não significa que vai, mas pode fazer-te sábio para a salvação. Pode fazer-te sábio. Ou seja, nem todos que leem a Bíblia são sábios, mas aqueles que lerem têm a possibilidade de se tornar sábio para a salvação. O primeiro benefício é esse, é se tornar sábio para ser salvo. Então, a salvação, nós vemos que também é uma maneira de nós vivermos, a maneira que nós vivemos, ou seja, é uma sabedoria, salvação. Agora, em Salmo 119, verso 100, o salmista, ele está dizendo assim, que ele é mais prudente. A prudência aqui é a sabedoria. Ou seja, ele é mais sábio do que quem tem experiência. Isso que velho aqui é pessoa experiente, quem já viveu muito, quem conhece a vida. Aí ele está dizendo, ó, eu sou mais sábio do que quem tem experiência na prática. Por quê? Porque eu guardo os teus preceitos. O que é esses preceitos aqui? É a Bíblia, é aquilo que leu na Bíblia. Não adianta só ler, mas nós temos que guardar. Deu para entender? E agora nós entramos no terceiro subponto, ao viver sabiamente. Viver sabiamente. Na leitura bíblica em clássico, no verso 15, o apóstolo Paulo diz, portanto, vede prudentemente como andais. Ó, vê prudente, ó, é ver antes como nós vamos andar. É planejar, não é sair andando sem saber como andam. Porque os nécios faz isso. Nécio é uma pessoa sem entendimento, é uma pessoa sem juízo, uma pessoa que não tem juízo. Mas como sábios. Quando o apóstolo Paulo fala isso, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós não andarmos conforme o mundo anda. Como que o mundo anda? As pessoas do mundo, elas andam conforme as vantagens que o mundo dá. Por exemplo, o pessoal do mundo anda conforme o padrão de vida do mundo. Exatamente, conforme o padrão do mundo. Isso é o que? Andar neciamente, sem juízo, sem pensar. E aqui isso fica bem claro, né, nesse texto, porque fala para não andar dessa maneira. O nécio é isso, ele anda conforme o padrão do mundo, conforme o mundo anda. Mas nós, como sábios, quando nós lemos a Bíblia, né, guardamos a palavra de Deus, nós vamos ver que isso é um padrão do mundo. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, é entendimento. Não se conformar com este mundo. Quando fala não se conformar com o mundo, não é para a gente se revoltar, ficar de mal com as pessoas, não, mas não se conformar, não tomar a forma do mundo, não ser igual ao mundo. Essa palavra conformar, ela tem duas palavrinhas embutidas nela. A primeira palavra é com. Formeis. Formeis. O que é formeis? Vem da palavra forma, que é a palavra forma. Por exemplo, então, conformar é com
a forma, com a forma, não tomar a forma do mundo. Nós não podemos ter a mesma forma, a mesma formação do mundo. O mundo é formado de uma maneira. Ele é formado, ele tomou uma forma. E nós não podemos ter a mesma forma do mundo. Por exemplo, quando você vai fazer o bolo, aí você coloca a massa ali dentro, o bolo toma a forma da forma. Da forma que a forma é, o bolo vai ser. O mundo é como fosse a forma, e nós é como fôssemos a massa do bolo. Se nós entrarmos no mundo, ou seja, dentro dessa forma, nós vamos ter a mesma forma da forma, a mesma característica da forma. Então, nós não podemos entrar nesse jogo, nós devemos de estar no outro lado, não tomar a mesma forma do mundo. Aqui está bem claro que o crente, como o pastor Emanuel falou, ele tem que ser diferente. Aqui está bem claro a diferença, né? Dá para ver nitidamente. Então, nós não somos iguais. As prioridades das pessoas do mundo são uma, a nossa é outra. Nós não temos as mesmas prioridades. As prioridades, elas são diferentes. A maneira de viver é diferente, o modo de viver é diferente, tudo é diferente. E aqui, no último subponto da lição, desse primeiro ponto, é remindo o tempo. Remindo o tempo. Remir o tempo. O que significa a palavra remir? Remir é resgatar. Por exemplo, vamos supor, nós perdemos alguma coisa. Nós perdemos. Remir é eu ir lá e pegar novamente. Então, o primeiro sentido é esse, ó, comprar de novo. Eu perdi, mas eu vou lá e eu resgato. Eu resgatei. É remir. É ser resgatado. É a mesma palavra, resgate. Foi resgatado. Foi pegado de novo. E o mundo nos faz perder muita coisa. O que nós temos que fazer? No mundo, as pessoas perdem a salvação, perdem o contato com Deus, perdem a oportunidade de servir a Deus. E o que nós devemos de fazer? De resgatar. Ou seja, é de pegar novamente. E isso significa o quê? Olha, ó, aí, é aproveitar o melhor possível. Ou seja, no mundo, quando as pessoas falam assim, eu vou aproveitar a minha vida, na verdade, essa palavra, ela está dizendo é perder a vida. Quando a palavra de Deus fala que remir é você aproveitar o melhor que você pode do seu tempo. Para quê? Para servir a Deus. Aí veja bem, ó, no verso 16, remindo o tempo, ou seja, remir é ganhar tempo, ganhando tempo. Nós não podemos perder tempo. É isso que, nesse sentido, o crente ele não pode perder tempo com as coisas banais deste mundo. Isso é aproveitar, e a palavra que você falou é aproveitar a oportunidade. Ou seja, as oportunidades que nós temos, nós não podemos perder. Quando fala os dias são maus, é porque o dia já está perdido. Então, remir o tempo é isso, é ganhar o tempo, ou seja, como que nós ganhamos o tempo? É sempre aproveitando as oportunidades para fazer a vontade de Deus. É isso que nós devemos de ter. Então, o que é a devoção? Devoção é isso. Devoção é nós estarmos conectados com a Bíblia,
sagrada, que é Deus falando conosco, e com a oração, que é nós falando com Deus, ganhando tempo para fazer aquilo que Deus quer, porque quando Deus fala conosco, nós falamos com Ele, nós estamos vendo a vontade dEle para a nossa vida. E aí, a partir daí, aproveitar todas as oportunidades que Ele nos dá para fazer a vontade dEle, a obra dEle. Porque os dias, como está escrito, são maus. Vai chegar um tempo que nós não vamos conseguir fazer mais. Amém? Qual uma forma que nós podemos fazer para nós, por exemplo, igual a forma mais fácil de nós orarmos, isso o pastor Emanuel fala aqui de vez em quando, a forma mais fácil é quando nós viemos para a igreja, porque é organizado, porque aqui nós sabemos que tem um horário de orar. Então, nós vamos orar se nós viermos aqui. Em casa, isso já é difícil de acontecer. Quando nós estamos em casa, há muitos problemas, muita demanda, muita dificuldade, muito impedimento. Orar em casa é mais difícil do que orar na própria igreja. Então, por exemplo, quando nós faltamos um culto, por exemplo, da igreja, nós, na verdade, estamos perdendo alguma coisa. Perdemos. Porque em casa vai ser muito difícil, no tempo que nós passamos aqui, de nós passarmos o mesmo tempo de oração em casa. Então, quando nós deixamos de vir para o culto na igreja, nós estamos desperdiçando alguma coisa. Deu para entender? Em casa, por exemplo, Daniel, a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia, ou seja, era todo dia. Então, nós temos que ter, se nós não temos, nós devemos nos esforçar de ter o hábito, ou de adquirir o costume, hábito é o costume, né? De orar na hora de levantar, na hora de deitar, na hora ao meio-dia, orar, ter o hábito de falar com Deus. E isso vai fazer o quê? Que nós vamos ganhar tempo. Amém? Exatamente, isso. E aí a gente já pega o gancho para entrar no segundo ponto, a importância em manter-se cheio do Espírito Santo. O homem e a mulher que serve a Deus, ele é cheio. Mas, com o tempo, as pessoas elas podem se esfriar. Ou seja, começar bem e terminar mal. Então, é importante se manter. Ou seja, o que é manter? É continuar cheio do Espírito Santo. E o pastor Emanuel deu algumas definições do que é ser cheio do Espírito Santo aí. E resumindo o que ele disse, o que é ser cheio do Espírito Santo? Resumindo, é ter a alegria de fazer a vontade de Deus, de viver conforme Deus ele quer que nós vivemos. É ser alegre. O mundo busca essa alegria nos prazeres mundanos através de quê? Foi antes e hoje, através das coisas, das drogas, através da bebida. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não se embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, o mundo busca a alegria onde? Na bebida, que traz contenda, que traz confusão. Então, a confusão, a contenda, a briga, a dissolução, essas coisas, o mundo tem prazer nisso, mas o nosso prazer deve ser o quê? Se encher de Deus, ou seja, das coisas de Deus, das coisas do alto.
Agora, veja bem, como o pastor Emanuel falou, ser cheio do Espírito Santo não é, como muitos pensam, em pular. A Bíblia, ela nunca falou isso, por exemplo, lá em Pentecostes, você não vê isso. E foram cheios do Espírito Santo e começaram a pular, e começaram a sapatear, e começaram a rodar. Tem isso na Bíblia? Não tem. Não tem isso. Exatamente. Então, e essas coisas, por exemplo, você não vai ver na Bíblia em lugar nenhum que eles pularam, que eles sapatearam, que eles rodaram, pularam no mistério. Não existe isso na Bíblia, em lugar nenhum. Mas eles saíram, igual o pastor Emanuel falou, para fazer a vontade de Deus. Então, ser cheio do Espírito Santo é nós viver uma vida para fazer a vontade de Deus. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós iremos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, que é fazer a obra de Deus. Então, por exemplo, quem é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa, um exemplo, que fica rodando, sapateando, dando pirueta, ou uma pessoa, por exemplo, que todo dia vem, arruma a igreja, passa pano, limpa. Aí a gente vai pegar. Quem é? Essa daqui só fica pulando. E essa daqui faz. Quem é que está cheio? Muitos hoje ia dizer quem está pulando, mas não é. É quem faz a obra de Deus. Está dando para entender a diferença? Está entendendo? A gente não vê aqui, aí foi cheio do Espírito Santo e começou a pular, a rodar. Não. A gente vê as pessoas fazendo alguma coisa. Deu para entender a diferença? Então, ser cheio de Espírito Santo é nós termos alegria, o prazer em servir a Deus. Amém? E agora vamos para o último ponto da lição, que é a vigilância contra a frieza. Porque muitos começam bem, mas depois terminam mal. Não adianta, por exemplo, nós nadar, quando estiver chegando perto da praia, desistir. Nós devemos de perseverar. O que é perseverar? Perseverar é marchar. A marcha não é nem andar, marcha não é andar, mas marcha também não é correr, também não é correr. Marcha é o quê? Aquele andar que não é somente um andar e também não é correr, é o meio termo. Ou seja, nós devemos, isso significa o quê? Marcha é perseverar, é ter uma caminhada firme. Por exemplo, se nós começarmos a correr, o que vai acontecer? Nós vamos cansar. Depois que você cansa, o que você faz? Para. Igual, por exemplo, na corrida profissional mesmo, né? De maratona. Aí vai aquele monte de gente. Aí começa aquelas pessoas saem correndo. Correndo. E o cara, o atleta que vai ganhar, não é aquele que sai disparado na frente, não. É aquele que vai em um ritmo. Devagarzinho. Aí o cara sai correndo, tá lá 10 metros na frente. Mas o cara que vai ganhar é aquele que está lá atrás ainda. Aí vai chegar um tempo que aquele que está na frente vai cansar, vai parar. E o outro vai passar na frente. Quantas vezes a gente vê pessoas, um exemplo, né, que passa a madrugada toda orando, que vai para monte e que vive nesses negócios, quando você vê, pensa que não, a pessoa parou, largou tudo. Bum. Porque corre, não é assim, não é isso. O que nós devemos de fazer é um hábito de vida, é um modo de vida. Deus não está mandando ninguém largar tudo
para viver em monte, para viver jejuando. Não. É o hábito. É todo dia, é você colocar aquilo ali como hábito e enquadrar no seu dia a dia. No seu dia a dia. E isso vai evitar o quê? A frieza espiritual. E quais são os sinais que uma pessoa ela está firme, que ela não está fria, mas que ela está quente, espiritualmente falando? Primeiro, o testemunho. O testemunho. O que é o testemunho? O testemunho é o modo que nós andamos, que nós nos vestimos, que nós falamos, que nós nos comportamos. É o testemunho. Exatamente. Isso. É o testemunho. Segundo, é a pessoa ser grata. Dar graças em tudo, como está escrito na nossa leitura bíblica, dando sempre graças a Deus por tudo, por tudo. Então, a pessoa agradecida. Por exemplo, quando falta alguma coisa para nós, um exemplo, né? Está faltando uma coisa, e a gente começa a reclamar, Deus ele não se agrada disso, porque nós não estamos sendo agradecidos pelo que tem, mas nós estamos sendo ingratos pelo que falta, e não agradecidos pelo que tem. Então, devemos dar graças em tudo. Então, uma pessoa que realmente ela está firme, ela não vai se abalar com aquilo que está faltando. Pode faltar, mas ela vai permanecer. E por fim, o último, a sujeição. O que é a sujeição? É a obediência, ser submisso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que ela é obediente. Uma pessoa que fala que é cheia, mas ela não se submete a autoridade nenhuma, ela não se submete a pai, mãe, pastor, o governo mesmo, essa pessoa, ela não é cheia do Espírito Santo. Não sei se era a irmã Ana ou alguma irmã estava falando esses dias aí, eu acho que foi domingo, aí não precisa falar o nome da igreja não, mas tem uma igreja por aqui, eu acho que foi a irmã Ana mesmo que falou, tem uma igreja por aqui que é proibido, eu ouvi você falando com alguém, eu acho que foi a irmã Ana, não sei quem foi. É proibido entrar em uma igreja de máscara. De máscara. Isso é o quê? Só de falar isso, e a gente lendo a Bíblia Sagrada, a gente vê que não tem nada de Deus nessa igreja. Nada, 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 nada. Porque a igreja... Isso, porque aí... Não, o pastor proibiu as pessoas entrarem na igreja de máscara. Porque na igreja não entra ninguém de máscara. Ou seja... só o fato disso, e a gente lê a Bíblia, aí a Bíblia fala, sujeitai a autoridade, e a pessoa, nem na coisa mínima, né, que é para a saúde, ela sujeita, então não tem nada de Deus ali, não está cheio do Espírito. Porque isso é o quê? Uma coisa mínima, e que é para proteger a vida das pessoas. E a pessoa fala uma coisa dessa, ou seja, essa igreja ela está quente ou está fria? Está fria, espiritualmente está fria, porque não tem testemunho, não tem vida, não tem, é só lata que bate. Nós vemos as características da pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, que é diferente do que nós... De acordo com a Bíblia, quando nós vamos ler a Bíblia, meditar, aí nós vemos que é totalmente diferente do que as pessoas elas estão falando por aí afora. Amém? Então, nós vamos ficar por aqui. Eu acho que foi suficiente para a gente entender
a devoção, nós devemos de perseverar. Perseverar onde? Na leitura da Bíblia, na oração, no jejum, na frequência aos cultos, ganhando tempo, não perder tempo com conversa fiada, fazendo fofoca com ninguém, mas se for falar, ao invés de falar com o homem, falar com Deus, orando sem cessar, tendo a nosso prazer em fazer a obra de Deus, ou seja, trabalhar na casa do Senhor, ver o que tem para fazer, para ajudar na evangelização, na obra social, no levantamento de recursos para a igreja. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Dando graças a Deus em tudo, não reclamando, não murmurando, e se sujeitando, obedecendo às autoridades. Dessa forma, aí nós vemos uma pessoa que ela é cheia de Deus realmente. Amém? De verdade. Então, vamos lá. Conclusão. O significado de enchei-vos do Espírito é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve, não é uma parte, que as pessoas pensam que é uma parte, que é ficar pulando, sapateando. Não. Envolve todos os aspectos da nossa vida, é tudo. Desde os cultos até o lar, desde o lar até o trabalho e a sociedade. Por meio desses testemunhos é possível observar quem é cheio